Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar de três fundos de propriedades, né, pouco falados, né, aí no mercado, fundos de lajes corporativas e de logística, né, um híbrido na verdade, mas que tem foco maior em logística, tá? Nós vamos falar de três fundos imobiliários aqui com relatórios atualizados de julho, tá? O fundo aqui é o AIEC11. Vamos falar aqui também do TEP11, é o Telius Propolis, e também o VVPR11, tá? É o V2 Propolis também. Acho que é isso que se fala, né? Fala propriedade que é melhor. Mas vamos falar desses três fundos aí imobiliários, tá? Poucos falados no mercado aí, que também pode ser uma opção para você diversificar a carteira, né? Aí você tem que avaliar de acordo com a sua estratégia e também estudar um pouquinho mais aqui o fundo para que você possa conhecer e verificar se realmente é uma oportunidade ou não, tá? Tem que saber também isso. Ok? E se você gosta desse tipo de assunto, Fis e Fiago, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Ative as notificações e também deixe o seu like, que é muito importante pra gente aqui. E esses relatórios gerenciais estarão na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, compartilhe com a gente também seus conhecimentos e curta à distância, tá bom? Então não deixe de se inscrever aí. Primeiro fundo aqui que a gente vai falar é o AIEC11, é o Autonomy Edifícios Corporativos, Fundo de Investimento Imobiliário, é o relatório de julho, tá? A gente vai fazer só uma pincelada aqui, não vamos ler detalhes de gestão, vamos ler só algumas características dos fundos para a gente poder conhecer por alto, tá bom? Então, o fundo aqui, ele que tem desde setembro de 2020, tá? Setembro de 2020 foi o início do fundo. Ele é gerido pela Autonomy Investimento, uma gestora difícil de você encontrar no mercado, assim também como a administradora, a MAF. Então, tem um valor de mercado aqui de 359 milhões de reais, no valor aqui da final de julho, estava 74,50 e o valor de mercado, o valor patrimonial na verdade 101,7. Então, o valor de mercado aí 25% descontado praticamente ao valor patrimonial, tá? Ele tem mais de 4 milhões e 800 mil cotas emitidas, taxa de administração tem taxa de gestão de administração 0,75 e tem uma taxa de performance também, tá? O último dividendo agora de julho foi de 72 centavos por cota, então a preço de mercado, praticamente pagando 1%, né? E ele anuncia sempre no último dia útil de cada mês, assim como os outros fundos que a gente vai falar aqui, tá? Tanto o VVPR11 quanto o TEP11, também a data base é o último dia útil de cada mês e esse aqui paga aí 10 dias úteis, 10 dias depois, né? Em torno de 5 a 6 dias úteis depois do anúncio, tá? Então vai pagar agora dia 8 de agosto. Aqui tem alguns comentários que você pode depois baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada. A gente vai falar algumas coisas aqui sobre os dividendos que ele paga, qual o resultado. Então o fundo aqui tem um resultado por competência de julho, por exemplo, teve um resultado menor do que o que foi distribuído, tá? Ele utilizou reserva de caixa aí de 15 centavos, né? E mais no acumulado de 2022 o resultado está maior do que o distribuído, tá? Então provavelmente o que ele faz aqui é uma distribuição mais linearizada, né? E aí vai equalizando, né, esses valores que vão recebendo a mais em um mês e a menos no outro, vão equalizando e fazendo uma distribuição mais linearizada, tá? E inclusive nesse mês de julho ele fala aqui que teve receitas, despesas na verdade não recorrentes de 25 centavos por cota, que inclui a taxa de performance, por exemplo, do semestre anterior e as despesas jurídicas, tá? Então a taxa de performance sempre aí onerando mais o cotista, né? E a gente verifica aqui também que o resultado do mês foi de 56, né? E ele distribuiu então 72 centavos, mas pelo histórico que a gente vê aqui, o fundo procura uma distribuição desde abril aí mais linearizada. Teve aqui uma distribuição maior em março, né? Pode ser de alguma venda, alguma receita aí não recorrente do fundo. Em 2021 ele procurou manter uma distribuição também linearizada, a gente vê aqui no primeiro semestre em torno de 57 centavos, no segundo semestre foi de 61 centavos, tá? Uma distribuição mais linear. Em 2022 que deu uma destoada aí, né? Teve recebimentos aqui em março, pode ser receitas não recorrentes, o que deu um acréscimo de valor e por isso mesmo ele distribuiu um valor maior aqui em junho, mas mantendo aí agora, a partir também em julho, ó,
os mesmos proventos que tem aqui distribuído a partir de abril, tá? Aqui são os resultados então, né? O desempenho do fundo, o fundo que teve uma rentabilidade no mês de julho. Na verdade, aqui é um desempenho de 12 meses, né? Uma rentabilidade de 3,36% nos últimos 12 meses, com a data base aí de 30 de julho de 2020, 2021 para 30 de julho de 2022. E no mês teve uma rentabilidade negativa de 1,66%. A maioria aí, né, é redução do valor de mercado, né, o valor da cota de mercado. Patrimônio do fundo, então ele tem 2 imóveis, esse Rocha Verá Torre D e o Standard Building, né? Então aqui é esse segundo aqui representando 25% do patrimônio e o Rocha Verá os outros 75% então, do patrimônio. Tem um caixa aqui de 1%, né? Por isso que está 74 aqui, mas dentro dos ativos, né? Da representatividade de valor de ativo, 75% é o Rocha Verá e 25% é o Standard Building. Liquidez no mercado está em torno ali de 408 mil reais de liquidez diária, tem uma liquidez até boa, né? Teve um crescimento de cotistas aí de 153% nos últimos 12 meses, passando aí de para 9.406 cotistas atualmente, tá? Até esse relatório de 2022. E o giro de cotas também foi bem alto, né? Teve alguma particularidade aqui, mas isso aqui na verdade é a soma do giro de cotas de 2022, tá? O giro de cotas de julho foi de 2,40%, um giro de cotas aí de médio para baixo, né? Dentro normalmente do que acontece nos fundos, e o volume negociado foi de 8.584 reais de volume de negociação, 8 milhões, né? 8.584 mil de volume de negociação. Até que tem uma liquidez boa no mercado, tá bom? E esse aqui então são as receitas de cada imóvel, né? Cada um tem um inquilino, então são imóveis monoinquilinos. Então está 100% ocupado, só tem um probleminha aí com a IBMEC com relação à discussão do contrato Buy-to-Suit, né, que tem uma característica dos contratos, ambos são atípicos e tem um prazo médio de vencimento de quase 5 anos, é o prazo médio de vencimento dos contratos, ambos indexados ao IGPM, e eles atualizam aí, tem o reajuste, né, em janeiro e em junho, tá? E o do segundo aqui tem um vencimento em 2032, que é o da IBMEC, né, aqui no Rio de Janeiro, e o Rocha Verá aqui em São Paulo, tem aí um vencimento em 2025 e tem a maior representatividade de receita do fundo. Ele não é muito diversificado, provavelmente verifica aí, o fundo não tem vacância, mas ele não tem uma diversificação, tem 2 imóveis e 2 inquilinos na carteira, isso é um pouco, né, na minha estratégia ele não se encaixa, por exemplo, né? Não gosto de fundo que não tem essa diversificação, que qualquer eventual rescisão acaba aí despencando no mercado o valor de mercado, despencando a receita, despencando o valor também dos proventos. Segundo que a gente vai ver aqui é o Télios Propriedades também, né? Relatório de julho de 2022. Fundo de lajes corporativas, tá? Puramente de lajes corporativas. Ele que fechou julho a R$ 72,03. Cota patrimonial R$ 90, então está em torno aí também, né, de 15% descontado no mercado. O último rendimento distribuído foi de 49 centavos por cota, o que dá aí um dividend yield de 0,68%. A gente vai ver a característica desses rendimentos, né? O fundo ele tem imóveis com um valor até interessante, mas os valores aí de aluguel não crescem, né? Não dá expectativa realmente de crescimento desses rendimentos. O fundo distribui nesse patamar entre 45 e 50 centavos desde o início. A gente vai ver isso mais para baixo. Hoje ele tem 7.216 cotistas. O valor de mercado dele por metro quadrado é esse aqui. O valor de mercado do fundo é 304 milhões de reais. Prazo médio de vencimento dos contratos é um pouco mais de 5 anos. Tá? E a vacância hoje dele, a física, é de apenas 4%, mas a vacância financeira é um pouco maior, 15,58%, e a inadimplência está aí em 1,74%. Bom, algumas características aqui, a gente também não vai fazer a leitura aqui da questão
Nessa parte que ele fala sobre o mercado, né? Então a gente não vai ler essa parte, vai ver as características do fundo aqui. Ele que tem desde setembro de 19, tá? Um pouquinho mais antigo que o AEC 11. Ele aqui é gerido pela Telius Investimentos e é administrado pela BRL Trust, dois mais conhecidos aí no mercado, né? Taxa de gestão é de 0,9 a 1%, então tem aí uma questão de regulamento, e a taxa de administração de 0,13, não tem taxa de performance, diferentemente do AIEC, né? Então já é, né, um ponto positivo, né? Portfólio então do fundo, ele que tem aí 5 imóveis no seu, um pouco mais diversificado do que o fundo anterior. Ele tem 5 imóveis no seu portfólio. Atualmente a vacância está em 4,3%. Esses são os imóveis do TEP 11, né? Todos em São Paulo, tá? Esses três aqui não tem vacância. O Berrini está com uma vacância de 15,8% e o outro que está com uma vacância ali que a gente vai ver um pouco mais para baixo é o quinto imóvel que não está sendo considerado aqui, que é o Torre Sul, tá? Não está aqui dentro desses comparativos aqui por ser de classe diferente. Bom, teve algumas locações recentes, tá? Locações aqui do edifício São Luís e também do condomínio São Luís, né? E pela empresa que tem uma ocupação em outro imóvel, então que contribuiu aí para a redução da vacância do fundo. Mais para baixo a gente vai ver aqui que a distribuição de rendimentos também, ela gira, como eu falei, ela gira ali entre 45 e 50 centavos. A expectativa do fundo aí para o restante de 2022 tá aí entre 45 e 55 centavos. Mas é um fundo que tem uma vacância baixa, né? E ele paga esse nível de rendimento já desde o início, né? E a gente vê que o valor patrimonial dele é bem, bem elevado em relação à distribuição. Então pode estar tendo aí, o que pode estar acontecendo é que os imóveis podem estar num lugar onde o aluguel não é tão valorizado quanto o imóvel com relação à compra e venda, né, do imóvel, né, e não a locação. A locação pode ter um valor mais reduzido ou desvalorizado, né? E não, desde o início a gente não vê esse crescimento na receita do fundo, apesar da redução da vacância, né? Aqui tem a projeção de incremento, então o fundo tem uma projeção de incremento na receita aí, por exemplo, para agosto e setembro de R$60 mil, para o quarto trimestre desse ano 189 mil e assim vai. Esses incrementos aí normalmente previsão de novos locatários, né? E também atualizações contratuais pelo IPCA, pelo IGPM, seja qual for o indexador do contrato. Então a característica, né, como a gente já viu, o imóvel ele tem um prazo médio de vencimento dos contratos de 5 anos, acima de 5 anos, né? A vacância financeira está acima de 15% e o aluguel médio do imóvel dos imóveis é de R$ 86,46. Então, seguindo aqui, né, vamos ver outras características aqui dos resultados, por exemplo, como é que o fundo tem distribuído, né? Então, como a gente verifica aqui, em julho, o fundo teve um resultado de 53 centavos por cota, né? A despesa bem elevada aqui por conta da securitização que ele tem do financiamento do imóvel, né? Tem alavancagens aqui o fundo. E ele teve um resultado de 53, distribuiu 49 centavos e hoje ele tem um resultado acumulado não distribuído de 6 centavos por cota. Tá? No segundo semestre, por exemplo, teve aí um resultado de 2 milhões 244 no segundo semestre e distribuiu, que é só julho na verdade, né? A gente não tem aqui o do ano inteiro, né? Mesmo resultado de julho porque só teve um mês, né? No yield, nos últimos 12 meses, ele teve um resultado de 14.574 e distribuiu 14.397, um acumulado de 264 mil reais aí, de resultado não distribuído, tá? Então tem distribuído menos do que os resultados. É importante que o fundo faz aí um caixa, né? E tem aí um resultado de distribuição mais saudável. Mas o fundo tem uma alavancagem e é o que, na verdade, reduz essa receita aí do fundo, esse resultado final, né? E o fundo tem procurado de reduzir a vacância. A gente verifica aqui, ó, que o fundo tem reduzido a vacância, agora está com apenas 4,3%.
tem reduzido desde março, né? Tem estado em queda a vacância, mas tem procurado reduzir, nos últimos 12 meses, reduziu de 11,84 para 4,31% a vacância, né? Então tem procurado aí melhorar as alocações. Dentro dos indicadores, a gente verifica que tem uma pulverização legal aqui dentro do setor dos inquilinos, né? Mês de renovação, agora em julho, vai ser de 10%, agora em agosto apenas 1%. Índices de reajuste dos contratos estão a maioria IPCA. E os vencimentos, né, a maioria está concentrada aqui, vencer em 2026 e 2027. Então tem um prazo legal aí de mais ou menos, prazo médio que ele falou de 5 anos, né? E ele tem aqui a alavancagem que eu falei, ó, é de 15% do total dos seus ativos, ó, 15% estão aí financiados, e aí o que provoca aquela despesa financeira lá na DRE, e o que reduz também o resultado do fundo. E o volume médio de negociação dele é muito baixo, né? Um fundo que não tem boa liquidez no mercado, 233 mil volume médio de negociação diário, e o giro de cotas de apenas 1,7%. Então essas são as características do TEP 11, são 2 imóveis, como eu falei, não, são 5 imóveis, né? Como eu falei, a Torre Rio Sul, Condomínio São Luís, Edifício Passarela, Timbaúba e o Edifício Fujitsu. Então tem uma diversificação média aí, né? São cinco imóveis, né? Que pode ter diversos inquilinos ali dentro, né? Bom, o outro fundo agora é o VVPR11, fundo de propriedades também, com foco maior em logística. Então, rapidamente aqui a gente vai ver o valor de mercado dele, 230 milhões, valor patrimonial 226. Então, dos três, é o único que está com um valor de mercado acima do valor patrimonial. O valor patrimonial atualmente é de R$ 98,09 e fechou julho a R$ 100,01. Um centavo, ele tem uma participação maior de investidores institucionais, né, pessoas jurídicas. Atualmente ele tem 1.380 cotistas, mas ele é para investidores em geral, tá? E tem gestão ativa. Não tem vacância física, tem mais de 42 mil em área bruta locável, retorno mensal está em 3,84% e rendimento distribuído foi de 85 centavos por cota, que dá em torno de 0,85 de yield, e nos últimos 12 meses 10,20% de yield distribuído. Bom, ele é um fundo que tem a maioria dos seus imóveis são de logística, tá? Exceto da SBTS Faria Lima, são todos contratos atípicos, muito parecido inclusive com Galg 11, né, por conta das atipicidades dos contratos. Tem dois imóveis aqui que são inclusive ocupados pela Ambev, e aqui tá os resultados por imóvel, né? Então, o resultado dele, por exemplo, aqui na demonstração de resultado de caixa, tá? Total de receitas de 2 milhões de reais praticamente, despesas, né, 108 mil reais, o que deu aqui um subtotal de 1,9 milhões. E o fundo distribuiu um pouco mais, né? Utilizou um pouquinho do caixa aqui, distribuiu 85 centavos por cota, mas no acumulado dos últimos de junho, né, provavelmente aqui nos últimos 6 meses, o fundo, pelo que a gente está vendo aqui, distribuiu um pouquinho a mais do que o resultado distribuído, né, o que é o resultado auferido. O resultado auferido foi de 12.720, distribuiu 12.731, utilizou aí o resultado acumulado de caixa dos meses anteriores, né, e aí o que a gente vê, né, um fundo também aí que tem uma diversificação boa em imóveis, só que em inquilinos é o que não tem essa diversificação tão interessante, porque imóveis logísticos aqui, esses imóveis não são imóveis modulares e tem um inquilino para cada imóvel, né? Então é uma característica que para mim é negativa por conta da diversidade em inquilinos, né? Se um sai ali, por exemplo, ó, BT, o BTS Santa Luzia, 26% da receita. Se ele sai, a receita cai de cara a 26%. A gente tem aí uma redução considerável nas cotas, né, na distribuição das cotas. Ele também tem aqui outros fundos imobiliários na carteira, 3 fundos de papel, KNP, CPTS e VGIP, um percentual de 0,6% do patrimônio, mas 96% do patrimônio é alocado nos ativos alvo. Tá? E também tem certificado de recebíveis imobiliários, tem aqui um também que representa 2,2%
da carteira dos ativos totais. Aqui são históricos de emissões e rentabilidade, né? Teve 4 emissões de cotas já, todas ali na base 100, praticamente o mesmo preço ali, o valor das emissões, né? E todos que participaram das emissões estão com rentabilidade positiva porque o valor de mercado está praticamente igual ao valor patrimonial, né? Então, um dos poucos fundos aí que está com um valor acima, inclusive, de logística, né? E na composição acionária teve até uma redução nos últimos meses, né? Como eu falei, o fundo da maioria são investidores institucionais, tem apenas 15% de pessoas físicas no seu portfólio. Ele tem uma liquidez no mês foi de 4,5 milhões, então uma liquidez baixa, não é alta, né? Uma liquidez baixa, mas também é um fundo que tem poucos cotistas, né? Tem um pouco mais de 1.300 cotistas na sua base. E como eu falei, na maioria das vezes, na maioria são investidores institucionais, né? Então, que ficam um pouco mais de tempo aí com os valores, com as cotas na carteira, né? E quem tiver na distribuição de dividendos, né, teve um aumento aí com relação aos meses anteriores, mas tem ali dentro de uma faixa de 78, entre 75 e 80 centavos em média, e teve um aumento agora para julho de 85. Vamos ver se essa expectativa se mantém. E esses são os imóveis do fundo, são todos contratos atípicos. Esse aqui é alocado para Ambev, esse aqui para Emil Solares, esse aqui para Sunrise, esse para Air Liquide, e esse aqui é uma loja, né, locada na Faria Lima, para Dengo, e também aqui um imóvel em Feira de Santana, também locado para Ambev, centro de distribuição da Ambev. Todos os contratos são atípicos, então são 6 imóveis e 5 inquilinos, porque um inquilino está ocupando dois imóveis. Tá bom? Então é isso aí. Ele tem aqui uma securitização, tá? Uma securitização aqui de alguns imóveis aí comprados. Então tem aqui, na verdade aqui é só o ativo, né? A securitização não tem essa informação de se algum dos imóveis estão securitizados, mas tem os vencimentos dos contratos, são todos pelo IPCA. Tá? O prazo médio de locação é 60 meses, 5 anos de contrato, essa é a estratégia do fundo. Né? E aqui são os aniversários dos contratos e as informações gerais aí do fundo. E é isso então, 3 fundos de propriedades, o AEC 11, o TEP 11 e o VVPR 11, características aí um pouquinho diferentes, né? Mas são três fundos aí que tem que entrar para nossa carteira de estudos, né? Pelo menos, para a gente poder entender um pouquinho mais, para saber se vale a pena por um longo prazo. E a expectativa de crescimento ou não do fundo, né, também, né, uns estão alavancados, outros não, outros têm diversificação em imóveis, outros não têm diversificação em nada, né, então a gente tem que avaliar e colocar dentro da nossa estratégia aquilo que for mais conveniente, né, e saber, na verdade, daquilo que a gente está investindo, que se você souber naquilo que você está investindo e tiver dentro da sua estratégia, o seu investimento não foi ruim, foi consciente, é isso que eu costumo falar. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso grupo do Telegram lá, se inscreva no canal também aqui, em curta distância conosco, tá bom? Deixe o seu like que ajuda bastante a gente e também veja lá nossa área de membros lá para poder vocês também ajudar de alguma forma aqui o canal a crescer, né, e a continuar nosso trabalho. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.